noite a você que quer melhorar sua comunicação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Semana Comunique-se 2.0. Meu nome é Franco Mazieiro, sou advogado e professor universitário. Mais que isso, sou um apaixonado por falar em público. Nessa semana, eu vou te mostrar o caminho para você transformar sua vida comunicando com segurança e naturalidade, mesmo que você seja tímido, mesmo que você fique com medo do que as pessoas vão pensar de você, mesmo que você tenha medo de errar, mesmo que você fique nervoso ou nervosa para falar, mesmo que você pense que vai faltar ar, que as palavras vão sumir. Parece impossível, não é mesmo? Cá entre nós, eu também achava impossível essa transformação, até ver esses resultados. Ô Franco, eu tive várias mudanças na minha vida profissional e as mudanças na minha vida pessoal também. Eu vi não só uma forma de mudança em relação ao trabalho, mas também em relação à minha vida, a forma que eu me comunico com meus amigos, a forma de conseguir me expressar, porque como eu venho daquela minha cápsula que eu falei no início, então era muito acostumada a aceitar tudo, a não conseguir expor o que eu realmente precisava expor. E isso não é só profissional, isso é pessoal, isso é lá junto com o pai e mãe, na roda de amigos, ao invés de ouvir tudo e ficar calada, porque para que eu vou tentar me manifestar, eu não vou conseguir me expressar? Não, então na minha vida pessoal teve essa mudança sim. Se eu não concordo com uma coisa, se eu tenho uma outra opinião, não é não concordar, é ter uma outra opinião sobre o mesmo assunto. Agora eu consigo me expor, consigo falar de forma que as pessoas compreendam e sem aquele medo de estar fazendo algo errado, de estar falando algo errado. Eu acho que essa foi a parte pessoal que trouxe uma grande transformação para mim. Ajudou a mim em 1.000.000%. E o Felipe talvez até um pouco mais, porque né, ele foi questão, além disso tudo, ainda teve questões de carreira e tudo. E eu tenho certeza que junto com a gente, né, todo aquele pessoal que estava lá, que tinha gente que nem conseguia se apresentar, falar o nome no primeiro dia, que apresentou um puta de um trabalho entre aspas final, que foi a apresentação. Então você consegue ver a evolução a partir daí. O pessoal mesmo do ambiente de trabalho começou a perceber uma mudança, né? E hoje, inclusive, eu estou no cargo acima. Hoje eu tenho mais, como se diz, autonomia dentro do trabalho, eu tenho mais acesso ao cliente, converso mais com o cliente, faço reuniões online, faço reuniões presenciais. E hoje eu tenho muito mais segurança para poder estar conversando com os clientes. E aí, após isso, para mim, mudou muito, porque sempre que eu tenho uma apresentação para fazer, ou sempre que eu tenho... Agora eu até agrego em relações interpessoais mesmo, igual eu comentei que trabalho no estúdio, né? Eu sou recepcionista nesse estúdio, então eu tenho muita comunicação com muita gente, né? Preciso conversar, preciso apresentar algumas coisas ali para o nosso público, para o nosso cliente ali, e eu vejo que a minha fala hoje ela é outra. Ela é mais segura, ela é mais calma, ela é mais tranquila. Antes não, era um pouco mais acanhado, eu deixava as pessoas falarem. Hoje não, eu tomei até mais um pouco assim de liderança em pedir a palavra para mim, em buscar essa oportunidade. E na empresa hoje, que é onde eu convivo, se tiver alguma reunião hoje precisar, estou tranquilo, é só entender o assunto que eu falo à vontade, 50, 100 pessoas, 200, não importa a quantidade. Incrível, não é? Bem, eu sempre fui aquele aluno da turma que queria falar, aquele que queria apresentar o trabalho. Sabe, aquele trabalho da escola ou da faculdade? Aquele trabalho que o grupo tem que ir lá na frente e geralmente um ou dois apresentam? Então, eu era aquele que sempre queria fazer a apresentação. E você? Você é do grupo que passava ou passa mal? Como aluno na sala de aula, era uma dificuldade. Eu nem até matava a aula o dia que tinha apresentação. Né, os dias de apresentações que não são definidos quem são os alunos que iam apresentar, rapaz, aquilo era muito difícil. Tanto que no TCC, né, de graduação, quando a gente foi fazer testes entre quem iria apresentar, que era em grupo, eu passei mal. Né, de não conseguir, e ser muito difícil, e suar, e uma sensação muito ruim. Ou
daquele que empurrava ou empurra outros colegas para apresentar antes de você? Principalmente na faculdade. Na faculdade, quando nós íamos apresentar o trabalho, por exemplo, se era um grupo de 5 pessoas, independentemente, era grupo. Eu, às vezes, acostumava até esconder atrás dos colegas. Ele falava, não, Leandro, é você. Eu falei, não, vai você primeiro. Não, Leandro, é você, não vai você primeiro. Entendeu? E só ia pulando até chegar a minha vez. Entendeu? Aí eu falei, agora não tem jeito, agora sou eu mesmo, agora eu vou ter que encarar. Eu só ia passando os colegas na frente, sempre eu queria ser o último. Ou do grupo que gostaria de ser o primeiro a apresentar? Não, isso aí pelo contrário, eu acho que eu já chegava nos colegas parando para deixar que eu inicie o trabalho, eu já tinha total domínio, confiança, entendeu? Porque você saber sobre o assunto, e você vê que não é nem um bicho-papão que está ali na frente de você, o público, você sente confiança no que você está falando. Ou melhor ainda, do grupo que se apaixona tanto por falar em público, que se torna professor. Bom, eu alcancei meu objetivo, né? Eu virei professor, que foi o motivo principal de eu ter te encontrado na vida. Que legal! Você virou professor, agora você é professor também, Thiago? Professor. Por isso que se deixar, a conversa rende, né? No meu caso, eu sempre falava, como eu praticava muito, cada vez eu falava melhor. Isso aconteceu durante todo o período da escola, todo o período da faculdade. Me formei em Direito e pouco depois realizei um sonho que era ser professor universitário. Com 20 e poucos anos, para não revelar a minha idade, tá? Com 20 e poucos anos eu entrei pela primeira vez em uma sala de aula, mas como professor. E por diversas vezes eu fui professor homenageado, paraninfo. Como professor universitário, sempre que isso me foi possível, eu estimulei os alunos a falar em público. Seja através da apresentação de trabalhos ou através de audiências simuladas e tantas outras formas. Sempre estimulei meus alunos a perguntarem, não ficarem com dúvidas. E nunca permiti que os colegas zombassem de perguntas formuladas. Eu queria que até a pessoa mais tímida da sala, ela participasse. Além disso, eu sempre tentava dar um feedback, não só sobre o trabalho em si, mas sobre a forma do aluno falar em público, tentando ajudar, sabe? Bem, eu fiz isso durante anos, até que um dia eu fui preferir uma palestra em uma universidade, uma universidade aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Lá, eu fui recebido pelo coordenador do curso. Não tinha sido ele que tinha me convidado não, tá? Não foi ele que me convidou para dar a palestra, mas foi ele que me recebeu. E ele me disse uma coisa que literalmente mudou minha vida. Ele me disse algo do tipo: Franco, talvez você não se lembre de mim, mas eu fui seu aluno. Quando eu estava no começo do curso, você foi meu professor, deu um trabalho para nós, e depois que eu apresentei, você me deu um feedback que mexeu comigo. Você disse que eu falava muito bem em público e eu tinha que pensar na carreira de professor. Bem, hoje, Franco, sou não só professor, como coordenador do curso de Direito aqui dessa unidade. Isso mexeu comigo. Mexeu tanto comigo que eu percebi que eu poderia ensinar mais que só o que eu ensinava no curso de Direito. Olha, eu já lecionei para muitas e muitas turmas. Já dei muita palestra. Já dei palestra em várias cidades do Brasil. Já dei palestra no exterior. Já me apresentei em outros idiomas, como inglês e espanhol. De forma geral, minhas palestras são muito elogiadas. Então, parei, pensei, poxa, eu não sou diferente de ninguém, sou de carne e osso. Quando eu era moleque, alguns anos atrás, eu ficava um pouco tímido para poder conversar com as meninas. Mas hoje, não. Na verdade, hoje eu nem preciso, eu nem quero conversar com as meninas, né? Se fizesse isso, além de não querer, além de ferrar com a minha própria ética, com a minha consciência, minha esposa também não ia ficar muito feliz, né? Eu falo literalmente para qualquer público. Não importa se são para crianças, adolescentes, advogados brasileiros, advogados europeus. Então, me passava pela cabeça o que eu faço que me permite falar com tanta segurança e naturalidade para qualquer público. Então, na verdade, tudo começou quando eu vi você dando uma palestra lá para a gente na faculdade. E aí, a sua forma de falar, muito leve para aquele tanto de gente, eu falei, gente, será que tem alguma coisa que a pessoa treina? Porque não tem condições a pessoa falar para esse tanto de gente assim nessa naturalidade. Se eu conseguir transformar isso em um método,
eu vou conseguir ajudar outras pessoas, ajudar muita gente. Eu quero isso. Eu amo ensinar, eu amo ajudar. Eu realmente quero isso. Eu sou professor, poxa, eu sei ensinar e percebi algo incrível. Não se tratava só de falar em público, se tratava e se trata de transformar vidas. Mudou em muito a minha vida, não tenho dúvidas, eu te agradeço a você. E agora eu estou dividindo isso com você por várias razões. Primeira, eu realmente gosto de ensinar. Segunda, eu gosto de ajudar. E terceiro, se coloquem no meu lugar e vejam um depoimento como esse. Nossa, bastante, bastante. A Gisele antes, muito insegura, muito, vamos dizer, medo, né, de falar, assim, numa situação como essa, por exemplo, e quase que de imediato, isso mudou completamente. Isso não tem preço. Eu li muito, estudei muito, passei muitos perrengues, mas consegui identificar tudo que me fazia ser quem eu sou. As atitudes que eu tenho antes das palestras, as atitudes com o auditório, o que eu faço antes, durante e depois de qualquer apresentação. Eu transformei tudo em uma metodologia. Conversei com muita gente, levantei informações e pesquisei mais ainda. E consegui identificar várias coisas que as pessoas erram no dia a dia, com muita frequência. São mitos, sabe? Crenças que entram na cabeça e acabam travando as pessoas. Talvez seja o seu caso. Será? Vamos ver. Algumas dessas crenças são... E me fala se você se enquadra em uma delas, tá? Aqui no chat. Falar em público é um dom. 2, tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim. Sou tímido ou tímida. 4, eu não posso errar, não posso falhar de jeito nenhum. 5, não posso gesticular muito. 6, fico muito nervoso ou nervosa e por isso me dá branco. 7, eu gaguejo, tenho problema de dicção e por isso não posso falar em público. E aí? Você que está me assistindo agora, reconhece em você alguma dessas travas? Infelizmente, ao longo da nossa vida, por várias razões diferentes, criamos algumas ou todas essas crenças. E essas crenças nos fazem perder oportunidades. Como eu falei, eu era bem retraído. Ficava quieto demais. Sempre que precisava falar, eu evitava. Ficava ali na minha. Tinha vezes que eu, assim, acabo perdendo até a oportunidade. A oportunidade passava lá, igual o meu avô fala, é um cavalo que passa montado, só que passa uma vez só. Aí passava a oportunidade, ficava olhando, não falava nada. Passava, olhava, falava nada. Hoje em dia, não. As oportunidades que passam com o falar mais solto, aí acaba que fica bem melhor para mim. Oportunidades na vida pessoal e na profissional também. Que às vezes a oportunidade não acontece, né? Somos nós que fazemos ela acontecer. Então, isso foi assim, eu fui aplicando essas técnicas que você me ensinou. E isso foi mudando a minha vida, assim, aos pouquinhos, e até chegar nós estamos aqui hoje. Eu tinha medo, literalmente medo, de entrar para poder conversar com várias pessoas e eu travava. Eu preferia ficar calado numa reunião do que expressar minha opinião, por exemplo. E eu vejo que hoje eu falo até demais, porque as reuniões que a gente tem aqui precisa de muitas definições de algumas coisas e geralmente nem sempre o meu cargo deveria definir tanto algumas coisas. E ali eu tô assim, eu já olho e falo assim, cara, não é da minha área não, mas eu vou dar meu pitaco aqui, porque para mim isso aqui está sendo feito de uma forma errada. Eu vou lá e já, galera, então, esse pedacinho aqui, eu tô achando que a gente podia seguir por um outro caminho, etc. Então, assim, a gente cria muito essa autoconfiança e a gente consegue expor o que a gente está querendo, seja no dia a dia de trabalho, seja numa reunião de família, seja em qualquer momento que você estiver passando, sabe? Facilita muito a vida da gente. Comunicar-se melhor pode ter repercussão em todos os lados, em todos os aspectos da nossa vida. Todos. E não se trata só de falar em público. Se trata de transformar a vida. Pense como seria a sua vida se você conseguisse dizer não. Se você conseguisse dizer não,
todas as vezes que você realmente quisesse dizer não. Pense como seria a sua vida se você conseguisse apresentar os trabalhos da faculdade com segurança e naturalidade. Pense como seria a sua vida se todos da sua família prestassem atenção quando você estivesse falando. Pense como seria a sua vida se você conseguisse se aproximar de quem você quisesse sem medo de rejeição. Pense como seria a sua vida se você tivesse coragem de esclarecer todas as suas dúvidas, perguntando alto e em bom tom. Não seria muito melhor? E quer saber? Isso é possível. Isso é plenamente possível. E não importa quem é você hoje. Podem existir dois de você. Um antes e um depois dessa semana. Você pode, mesmo que hoje você não consiga falar nem o seu nome em público, se tornar a pessoa mais interessante de qualquer ambiente que você estiver. E quando falo interessante mesmo, aquela pessoa que todos querem ouvir, querem aprender, querem saber o que pensam. Você fala com tanta firmeza e autoconfiança que até a pessoa que está conversando outro assunto, de repente, com outra pessoa, passa a olhar para você. Então, isso sim, é uma coisa que ficou bem nítida. Principalmente para a gente aqui. Às vezes a gente está em reunião de família mesmo, 10 pessoas aqui em casa, por exemplo. Se o Felipe começa a falar, todo mundo foca nele. Se eu viro, começa a falar, todo mundo vira e volta para mim. Então, isso a gente achava que estava bom. Depois a gente viu que melhorou 1000%. Não importa se você é tímido, tímida, se sua voz some, seu coração palpita, não importa. Mesmo assim, você pode se comunicar com segurança e naturalidade. E se você virar essa chave, você pode ser promovido em seu emprego. Antes, quando eu fiz, eu ainda trabalhava como engenheiro de software e eu estava almejando exatamente entrar na vaga que eu estou hoje, que eu precisava falar um pouco melhor, eu precisava ter essa ideia de como me preparar para poder fazer uma apresentação, alguma coisa desse tipo. Isso pode acontecer com você. Ah, Franco, mas eu não quero ser promovido, eu trabalho em casa mesmo. Você não quer se sentir mais valorizada? Ah, Franco, eu quero só conseguir apresentar trabalhos da faculdade mesmo. Só? Isso é fácil. E meu arrependimento é quando eu estava na minha época acadêmica ainda, não ter te conhecido, porque eu falo a verdade para você, se eu tivesse conhecido você na minha época lá, eu acho que eu tirava total em quase todas as apresentações, porque você me apresentou o trabalho de uma forma que eu nem de longe eu imaginava que era tão fácil assim. Você ensinar as improvisações, a chamar a atenção das pessoas, entendeu? Então foi maravilhosa a experiência, entendeu? Mas cá entre nós, fazer só uma apresentação é pouco. Você pode ir muito mais longe. Eu quero te fazer um convite, bem rápido mesmo, nada de coach. Apenas um exercício de imaginação. Vamos lá? Fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos agora. Coloque as mãos em cima das pernas, em outro lugar. Deixa as mãos confortáveis. Agora imagine um auditório cheio de gente. Todos que estão lá estão aplaudindo. O auditório está de pé e aplaudindo alguém que acabou de falar algo incrível. Agora você vai se enxergar nesse auditório, lá no palco. Você vai se imaginar sendo aplaudido, sendo aplaudida por uma coisa incrível que você acabou de dizer. Você vai agradecer, vai sair do palco pelos bastidores, descer alguns degraus, vai ter alguém te esperando em um carro de luxo. Quando você chegar no carro, uma pessoa de terno e gravata vai abrir a porta traseira para você entrar. Você vai entrar, a porta vai se fechar, você vai encostar no banco de couro, sentir o ar-condicionado e vai pensar: ufa, dever cumprido, arrebentei, que palestra acabei de proferir. Pronto, abre os olhos. É uma sensação boa, não é? E sabe o que é melhor? Você pode. Você pode. Basta você querer.
Sonhe com algo a mais do que só uma apresentação de trabalho. Sonhe em dar uma palestra. Sonhe em ensinar a alguém, ensinar algo a alguém. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Isso é muito sério, mas muito sério mesmo. Você mesmo que está me assistindo agora, tem algo a ensinar para alguém. Você tem algo que só você sabe. Se você é advogado ou advogada, putz, você pode ensinar muita coisa para colegas, para a população em geral. Como eu faço no meu canal, ou em sala de aula há tantos anos. Se você é secretária, estudante, técnico de enfermagem, vendedor, auxiliar administrativo, ajudante de motorista, operador de empilhadeira, empresária, cozinheira do lar, trabalha com TI, é comerciante, dentista, fono, veterinário, não importa. Não importa o que você faça, você tem algo a ensinar. E como eu disse, isso é muito sério. Você não pode guardar esse conhecimento só para você. Você não pode ser egoísta a ponto de permitir que a sua timidez te impeça de ensinar o que você sabe para outras pessoas. Você simplesmente não tem esse direito. Tem pessoas no Brasil, Portugal, Angola, mundo afora, que precisam aprender o que você sabe. E sabe o que é mais legal ainda? Você pode fazer dinheiro ensinando outras pessoas. Você pode fazer dinheiro ensinando outras pessoas. Então vou repetir. Você não tem o direito de guardar o seu conhecimento apenas para você. Você tem o dever de ensinar o que você sabe para outras pessoas. E por ensinar, você tem o direito de cobrar por isso. Nessa hora eu tenho certeza que algumas de vocês estão pensando: nossa, esse cara não sabe nada. Eu não tenho que ensinar. Quer que eu te prove que você está errada? Vamos lá, eu vou te provar. Imagina que você seja do lar. Para mim, uma das profissões mais importantes e mais lindas que existe e ao mesmo tempo menos valorizadas. Mas vamos lá. Se você é do lar, quantas e quantas vezes seu filho, sua filha, que acabou de mudar para outra casa, porque casou, recebeu uma proposta de emprego em outro lugar, ou se mudou para estudar fora, ligou para você para tirar dúvidas sobre como fazer algo. Eu e minha esposa já cansamos de ligar para minha mãe, para minha sogra, para que elas nos ensinassem a quantidade de água no arroz, ou como fazer o frango, ou até a quantidade de sabão para lavar roupas. Agora, imagine quantas e quantas pessoas não têm a sorte de ter uma mãe como você, ou a sorte que eu e minha esposa temos de termos as mães que temos. Pense na quantidade de pessoas que gostariam de saber fazer coisas que para nós são complicadíssimas, mas para você são simples. Se tiver alguém aqui no chat que já precisou ligar para a mãe, para a tia, para alguma outra pessoa, para poder pedir ajuda sobre alguma coisa de casa, compartilhe aqui conosco. Vamos a mais um exemplo? Você é estudante. Quantas vezes alguém mais velho que você já te pediu ajuda sobre o funcionamento do celular, ou computador, ou mesmo um colega já te pediu ajuda sobre um jogo de computador que você é foda? Agora foi a vez da secretária que está aqui nos vendo pensar: ah, mas eu não tenho nada a ensinar, não. Não? Para ser uma secretária, você não precisa ser organizada? Então, todos que estão aqui nos assistindo agora são organizadinhos e organizadinhas, né? Poxa, duvido que a organização seja uma característica de todos que estão aqui. E tenho certeza de que muitos gostariam de aprender sobre como se organizar. Se você é técnico em enfermagem, pense em quantas pessoas cuidam de parentes doentes em casa.
e não têm condições de pagar uma cuidadora ou uma enfermeira e gostariam de aprender a fazer curativos ou dicas rápidas que alguém da enfermagem certamente poderia ensinar. Se você é vendedor, dentista, ajudante de motorista, fonoaudiólogo, veterinário, empresário, cozinheiro, não importa. Qualquer que seja sua atividade, você tem algo a ensinar. E alguém ávido pelo seu conhecimento. Você não pode se dar ao luxo de manter isso só para você. Você tem o dever de compartilhar. Franco, no meu caso, eu definitivamente não tenho o que ensinar. Eu estou desempregado. Será que não tem nada que você possa ensinar? Algo relativo à sua profissão antiga? Algum hobby? Algo que você faça bem feito. E esse algo que você faça bem feito não precisa só relacionado à sua profissão. Vamos imaginar que você era um metalúrgico, mas fazia banquinhos de madeira em casa nos horários livres. Algum hobby. Ensine outras pessoas a fazer banquinhos de madeira. Olha que legal. Se você sabe fazer salgados, ensine outras pessoas a sua receita. Aquela delícia de salgadinho que só você sabe fazer. Se quiser, pode mandar para mim de presente. Você verá o tanto que ensinar é transformador. Você vai ver o tanto que é emocionante um aluno dando um feedback de que você mudou a vida dele. E olha, não importa se você está em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em Rondônia, Alagoas, Bahia, Sergipe, Portugal, Angola, não importa onde você esteja. Aliás, onde você está? Diz aí sua cidade para mim, fala aí no chat. Hoje você pode ensinar à distância, como eu estou fazendo nesse momento. Ou pode ensinar presencialmente, para pessoas que moram no seu bairro, na sua cidade. Isso não importa. Você tem algo a ensinar. Franco, eu não quero ensinar. Tudo bem. Tudo bem. Talvez você não tenha percebido ainda o quanto é gratificante. Olha, eu me embolando. É gratificante isso. Mas não tem problema. Não quer ensinar? Tudo bem. Uma comunicação eficiente pode, por si só, mudar a sua vida. Não importa a idade que você tenha, se você tem 20 ou 50 anos, você tem uma vida inteira pela frente. Sei que angústia é um sentimento péssimo. Você quer viver mais alguns anos angustiado toda vez que precisa falar em público? Não era medo, era pavor. Era muito pavor. Vou falar em relação a corpo, mão suada, coração disparado, aquela sensação de impotência, não vou conseguir. Érica, você consegue, vai dar certo. Não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu vou errar tudo, eu não vou conseguir passar de forma clara. Eu acho que vinha todas as palavras negativas que você encontrar, eu colocava na frente e realmente eu não ia. Isso aí é desde, assim, eu me lembro, eu sou cristã, então eu me lembro de ir na igreja pequena, quando tinha algumas coisas para poder apresentar, algumas apresentações a serem feitas, eu fugia. Todas as apresentações, ou tudo que precisava atrás do palco, ou atrás das cortinas, aí eu podia fazer o melhor. Mas na frente, não tinha como. Você não precisa disso. Se você está assistindo essa aula hoje, não é à toa. Tem uma razão. Essa razão pode ser que eu te mostrar o caminho para você transformar a sua vida. Ou muito, muito melhor. Eu te mostrar o caminho para você ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Olha o tanto que isso é grande. E imagina poder fazer isso recebendo. Ensinar é fantástico. E não há nada de errado em ensinar mediante contraprestação. Você pode muito bem fazer dinheiro ensinando, aumentando a renda da sua casa, da sua família. Mas Franco, não me vejo dentro de uma sala de aula. E quem disse que ensinar é só através de uma sala de aula? Você pode até ensinar em uma sala de aula, sim.
Mas também pode pela internet, através de um canal no YouTube ou através do Instagram. Você pode ensinar em uma reunião profissional ou uma palestra. Você pode ensinar seus sobrinhos, seus amigos, seus pais. Pode ensinar desconhecidos. Você pode ajudar. Lembre-se, quem ensina geralmente é autoridade no assunto. Essa pessoa tende a ser mais autoconfiante. Autoconfiante para a vida. Não é assim que você enxerga um palestrante, um professor, um youtuber ou um influencer? Se você é autoridade no assunto, o que tende a acontecer? Olha só, a pessoa que se comunica bem geralmente se destaca. Se ela se destaca, acaba sendo mais vista. Se ela é mais vista, é mais lembrada. Para quem as melhores oportunidades aparecerão? Para as pessoas que ficam no canto da sala ou para aquelas que são vistas? Se você está em uma empresa, quem tende a ser promovido? O que fica calado nas reuniões ou o que faz as intervenções inteligentes? Se você está em uma entrevista de emprego, quem tende a ser contratado? Aquele que fica calado no canto ou aquele que melhor se comunica? Para início de carreira, principalmente, porque você vai numa entrevista, eu que faço entrevistas, a forma como você fala, com algumas técnicas, assim, tudo é ponto para decisão. Se você vai passar para uma etapa, se você vai ser contratado, se você não vai, como você fala, a forma como você fala. A gente entende os nervosismos, que faz parte, né? Que são coisas naturais. Mas, ao mesmo tempo, né, tem todo um conteúdo da forma de como você aborda cada situação. E o exemplo da mudança de carreira, eu sou exemplo vivo disso. Então, assim, se ajudou, não sei nem se a palavra certa é ajudou, mas melhorou 1.000.000% da minha vida. Se tiver outra palavra acima do ajudou, é essa. Então, dito isso, se você chegou até aqui, até essa aula, apenas porque você queria conseguir apresentar um trabalho de faculdade, ou fazer uma apresentação na equipe, ou pegar no microfone, ou estar na frente de outras pessoas, que mal tem você sonhar mais alto. Eu te convido a fazer isso. Ao invés de querer apenas participar de uma reunião, queira conduzir as reuniões. Ao invés de querer apenas fazer uma apresentação de trabalho bem feita, queira proferir uma palestra para a universidade inteira. Você pode, você consegue. Se você fala melhor, se expressa melhor, você passa a ser mais admirado, mais admirada. E com isso aumentam imensamente sua chance de fazer mais dinheiro, de conseguir um emprego novo, de ser promovido no emprego que você já tem. Uma boa comunicação pode aumentar suas vendas exponencialmente, ou melhorar o rendimento da sua equipe, ou melhorar seu convívio familiar. De novo, e isso é muito importante, não importa o quão tímido você seja, com as técnicas corretas você consegue transformar a sua vida, comunicando-se com mais segurança e naturalidade para qualquer público. Você consegue realizar seus sonhos. Tá, Franco, mas e aí? O e aí principal vem na próxima aula. Na próxima aula, você vai aprender alguns pontos muito importantes de como fazer isso que eu estou falando hoje. Existem algumas técnicas para você melhorar a sua comunicação. Mas antes disso, hoje, eu queria te falar que existem, em regra, vários mitos, várias crenças que nós carregamos e que nos impedem de falar em público. Vamos imaginar o seguinte: todos nós temos uma mochila nas costas. Uma mochila que não é verdadeira no sentido físico, mas é muito verdadeira para exemplificar o que eu vou te falar agora, o que eu vou te explicar agora. Você tem uma mochila e ela fica com você o tempo inteiro. Seu marido, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, sua avó, seu vizinho, todos têm essa mochila. Cada dificuldade, cada conquista, cada aperto, cada vitória é uma pedra que colocamos nas nossas mochilas.
Algumas pessoas carregam mochilas bem mais pesadas que outras, que tiveram, às vezes, uma infância complicada, uma vida adulta mais difícil. Ou você, ou alguma outra pessoa que está me assistindo, foi muito criticada quando jovem, sofreu muito bullying na infância, criou muita insegurança ou um complexo de inferioridade muito forte. Carrega na mochila algumas pedras que fazem ter medo de falar em público, medo do público, medo da crítica, medo da rejeição. A pessoa, na verdade, que tem muitas pedras, tem uma vida mais complicada, mais pesada. Mas nós conseguimos mudar isso. Nós não conseguimos tirar aquela experiência, sabe? Mas nós podemos mudar a pedra por algodão, por exemplo, transformar, ou em alguma outra coisa que deixa a mochila mais leve, que deixa a vida mais leve. Nós não conseguimos esquecer algumas coisas marcantes que aconteceram na nossa vida. Não conseguimos simplesmente ignorar algo que já passamos. Mas a gente precisa e nós temos que aprender a conviver com isso. Cada pessoa tem que conhecer as pedras que estão em suas próprias mochilas e aprender a trabalhar com elas, de forma que elas possam ser transformadas em algodão e a vida fica mais leve. Para isso é o primeiro passo. Esse primeiro passo é se conhecer. Você precisa se conhecer para compreender o tamanho e o peso da pedra que carrega, para depois aprender a lidar e ressignificar isso. No caso de falar em público, as crenças mais comuns, as pedras mais comuns. Eu já disse isso lá no começo, mas eu vou repetir. Mas antes de eu repetir, pegue um papel, uma caneta e anote aquelas crenças que você enxerga em você mesmo, você mesma. Vamos lá. Pega o papel e a caneta. A primeira crença é: falar em público é um dom. A segunda: tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim. A terceira: sou tímido ou tímida. A quarta: eu não posso errar de jeito nenhum. A quinta: eu não posso gesticular muito. A sexta: eu tenho muita vergonha, por isso não consigo falar em público. A sétima: eu tenho um problema de dicção, então não posso falar em público. A oitava: eu fico muito nervoso ou nervosa e por isso esqueço de tudo que eu tenho que falar. E aí, você carrega alguma dessas pedras? Caso positivo, vamos tentar transformar essas pedras em algodão? O que você acha? Logo depois de acabar essa aula, você vai anotar qual a sua crença, qual a sua pedra, e vai anotar o que você acha que pode ser a causadora dela. Por exemplo, tá? Em algum momento da sua vida você fez uma apresentação de trabalho na escola, você errou uma palavra e todos os seus colegas de sala riram de você. Daí agora você sente muita vergonha. Ou, em algum momento, em alguma apresentação você travou, as palavras não saíam, você esqueceu tudo e outra pessoa teve que falar por você. Agora, você fica muito nervoso, nervosa e esquece tudo que tem para falar. Esses dois exemplos diferentes são muito fortes, mas são só exemplos e muito comuns. Mas você vai escrever o seu. E mais que isso, você vai compartilhar lá na nossa comunidade. Você vai fazer isso de hoje até quarta-feira. Franco, por que compartilhar? Compartilhar terá vários efeitos. O primeiro deles é que esse é um primeiro passo. Você não muda nada se der o primeiro passo. Você precisa do primeiro passo. E isso não sou eu quem faço por você. Não adianta você assistir essas aulas e você não colocar em prática as coisas que eu te pedi, as coisas que eu te ensinar. Compartilhe na comunidade. Ninguém vai rir de você, ninguém rirá de você. Eu te prometo que se alguém rir, eu excluo no grupo pessoalmente, no mesmo instante. Você verá que há várias e várias outras pessoas que são como você. Também tem histórias de infância parecida. E aí? Não é só compartilhar, é compartilhar, ler a história de colegas e comentar. Comentem, se ajudem. Na quarta, quem sabe, não conversamos um pouco, ao vivo. Que tal?
Quem sabe eu convido você que compartilhou na comunidade a sua história para conversar comigo, para a gente trocar ideias, para eu te ajudar, para que eu possa entender melhor você, que eu possa te entender melhor e assim, quem sabe, te ajudar. Bem, dado esse primeiro passo, vamos seguir mais um pouco. Eu expliquei para você que há várias crenças, vários mitos. Alguns têm só um ou só outro. E alguns de vocês têm todas essas crenças que eu citei. Como o tempo é curto e não quero me delongar demais, vamos falar da crença mais comum de todas. A timidez. Sim, a timidez é um problema, é um dos problemas mais comuns que existem. Muitos dos que estão aqui se consideram tímidos. É ou não é? Você se considera tímido ou tímido? Escreve aí no chat. Se esse é o seu caso, não se preocupe. Você e metade da população se consideram tímidos. Isso mesmo. Quase 4 bilhões de pessoas ao redor do globo terrestre são tímidas. Então, meu caro, minha cara, não se preocupe. Você sabia que, de forma geral, a timidez é um problema que começa lá na infância? Por exemplo, quando em algum momento a criança não quer compartilhar alguém, não quer cumprimentar alguém, e o pai ou a mãe fala, repara não, ele é tímido. E isso acontece repetidas vezes. Essa frase é tímido, vai entrando na cabeça, vai se impregnando como algo forte. A criança cresce com aquilo. Sou tímido, sou tímido, sou tímido, sou tímido, sou tímido. A crença se forma na cabeça da criança, se consolida. Em muitos casos, isso se perde ao longo do tempo e a timidez fica para trás. Mas em outros tantos, fica impregnado na cabeça e quando a criança cresce, fica adulto tímido. Olha, pesquisas indicam que de 20% a 30% da timidez tem alguma relação com genética. O restante se relaciona ao ambiente. Isso quer dizer que a grande causa da timidez é o ambiente onde ela é criada. Normalmente, pessoas tímidas têm também pais tímidos. Obviamente tem exceções. E obviamente pessoas extrovertidas podem fazer parte de uma família introvertida, sem problemas. Por isso eu estou falando regra, não exceção. A regra é que pessoas tímidas estejam em ambientes onde a timidez é mais marcante. Mas presta atenção aos percentuais que eu comentei. De 20% a 30%, segundo pesquisas, podem se relacionar com a genética. O erro de muitas pessoas está em perceber este número e apenas este número. Mas olha só, se 20% a 30% se relacionam à genética, de 70% a 80% se relacionam com o ambiente, fatores externos. Se tudo isso está relacionado ao ambiente, a ambientes externos, então é plenamente possível mudar. E mesmo quando não for possível mudar a timidez, é possível aprender a controlar. E hoje eu consigo até diferenciar um pouco disso, sabe? De entender, olha, realmente eu tô tímido aqui, eu sou uma pessoa mais tímida, vamos dizer assim, mas eu consigo ignorar um pouco isso e apresentar por saber como fazer. Então, se eu sei como fazer, eu consigo fazer diferente da timidez ali, né? Do caso da timidez, da resposta do outro em relação ao que eu tô fazendo, né? Que é mais o meu problema ali nessa questão. Você tem que entender que o seu corpo vai reagir dessa forma mesmo, não tem como, mas você tem que aprender a controlar. Né? Que é o mais interessante. Veja, portanto, que com as técnicas corretas, a timidez deixa de ser um problema. Aliás, a timidez em si não é o problema, mas como se lida com ela. Se a timidez te impede de alcançar seus objetivos, então você não está sabendo lidar com a timidez. Não, Franco, você está falando bobagem. A timidez é sim o meu problema. Você sabia que muitas figuras públicas são tímidas? Pessoas como o fundador da Microsoft, Bill Gates, do Google, Larry Page, do Facebook, Mark Zuckerberg, ou a atriz Nicole Kidman, a apresentadora Kim Kardashian, ou a atriz Tina Fey. Temos também o cineasta Steven Spielberg, e uma das pessoas mais poderosas do mundo é considerado introvertido.
o ex-presidente norte-americano Barack Obama. Não para por aí. Se você já viu Piratas do Caribe, sabe quem é Johnny Depp. Quem diria que longe das telas, o ator que representou um dos piratas mais famosos de todos os tempos seria uma pessoa muito reservada? Você provavelmente já se embalou nas músicas do Thiaguinho. Eu não sei dançar, não adianta. Thiaguinho é um cara reservado. Todas essas pessoas são tímidas, como você talvez seja. Mas eles atingiram o topo do mundo, mesmo com a timidez. E você? Será que é a timidez que está te impedindo de atingir o topo do mundo? Ou é você que está utilizando a timidez como desculpa para não alcançar o topo do mundo? Independentemente da sua resposta, eu quero te ajudar. Quero muito te ajudar a alcançar o topo do mundo. O topo que seu sonho quiser te levar. Mas vou fazer isso na próxima aula, na quarta-feira, 20 horas. Lá nós vamos conversar alguns aspectos muito importantes para você aprender como lidar com a timidez, por exemplo. Não perca. A próxima aula é um passo importante para você mudar a sua vida. Mas antes eu gostaria de te pedir um favor. Gostaria que você comentasse aqui ou na nossa comunidade, lá no Facebook, o que você achou deste conteúdo. Você teve algum insight? Qual foi? Comenta. Bem, muito obrigado. Me acompanhe aqui mesmo pelo YouTube ou pelo Instagram. Eu estou muito ansioso para chegar quarta-feira. Quero te ver lá. Um grande abraço e até quarta.